Olá para todos, quem vos fala neste momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Piauí, Nordeste do Brasil. Os maus pensamentos. Segundo as palavras do Senhor Jesus, os maus pensamentos vêm de dentro do próprio coração. No livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e criou a mulher, a Bíblia diz que não existia doença, não existia morte. Adão e Eva viveriam eternamente no jardim do Éden, sem doença, sem enfermidades. Eles iam viver para sempre no jardim do Éden, sem morte, sem enfado, sem cansaço, sem dores. Com certeza, Adão e Eva podiam entrar dentro da água e respirar debaixo da água. Por quê? Porque nesse tempo não existia a morte. A morte veio depois que eles comeram do fruto da ciência do bem e do mal. A morte foi uma sentença que Deus deu aos seres humanos por culpa de Adão e Eva. Hoje, todos os seres humanos estão condenados à morte por causa de Adão e Eva. Mas o que vemos também pela palavra de Deus é que os maus pensamentos, eles podem serem barrados com o poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo ele nos dá força para dizermos não ao pecado, para dizermos não ao mau pensamento. É inevitável você impedir que os maus pensamentos venham sobre a sua cabeça, mas você pode resistir ao mau pensamento. O Senhor Jesus, ele disse que os maus pensamentos, ele vem de dentro do coração do homem. Desde quando Adão e Eva pecou contra Deus e comeu do fruto que Deus ordenou que eles não comessem, veio a morte sobre a terra. Os maus pensamentos vêm gerados do próprio coração do ser humano. Quando o apóstolo Paulo ele escrevia aos irmãos de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo dizia: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É aqui onde nós queremos pregar e ensinar aos irmãos sobre os maus pensamentos. Os maus pensamentos, ele vem sobre a nossa cabeça, mas o que é que nós temos que fazer? Repreender o mau pensamento. Tiago, ele disse, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele foge de você. A única coisa que você tem que fazer é resistir, dizer não. No livro de Mateus, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Lúcifer, a Bíblia diz que Lúcifer passou 40 dias tentando Jesus e Jesus rebatia dizendo: está escrito. O que isso significa? Para você vencer o poder do pecado, para você vencer as tentações, você tem que estar cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, para que você tenha força para dizer não. Eu quero, mas eu não posso. É normal da natureza humana o homem querer pecar, porque o instinto pecaminoso de Adão e Eva, que hoje jorra nas nossas veias, no nosso sangue, o instinto pecaminoso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos faz pensar em pecar e desobedecer a Deus. Mas o Espírito Santo nos dá força para dizermos não. Eu quero,
mas eu não posso. Eu poderia ir, mas eu não vou, porque a palavra do Senhor não concorda. A Bíblia diz que os olhos é a porta de entrada da alma, do pecado. Ou seja, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Jesus disse que quem é cego não tem pecado. O próprio Senhor Jesus declarou em suas palavras que quem é cego não tem pecado, mas a pessoa quando vê, ele já começa a pecar. Por quê? Porque os olhos vê, o coração sente e deseja. No livro de Gênesis foi exatamente isso que aconteceu. Você pode ver quando Eva viu o fruto que era agradável aos olhos, desejou e comeu do fruto. Do mesmo jeito foi Davi quando viu a esposa de Urias. Ele viu a mulher tomando banho e ele cobiçou a mulher, sentiu atração por aquela mulher, porque ele viu com seus olhos, e ele acabou adulterando com a mulher casada. De acordo com a palavra de Deus, esse é o problema. É o cristão estar vazio, ele não lê a Bíblia, ele não ora. Aí quando vem as tentações, ele não tem força de dizer não, porque ele está fraco espiritualmente, ele está vazio. O apóstolo Paulo disse que nós temos que se revestir das armaduras de Deus. Como é que nós se reveste das armaduras de Deus? Nós se reveste das armaduras de Deus, lendo a Bíblia, orando, se afastando das más companhias, se afastando dos lugares que nos induzem ao pecado. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, os maus pensamentos vêm sobre todas as cabeças das pessoas. Por mais que você seja um crente que ora muito, que lê muito a Bíblia, mas sempre vêm os maus pensamentos. O que você tem que fazer é repreender o mau pensamento, dizer não. Eu quero, mas eu não posso. Muitas pessoas acham, porque é cristão, porque ora muito, porque lê a Bíblia muito, que isso deve sim acontecer na vida dos cristãos. Os crentes têm que ler muito a Bíblia, têm que orar para manter a vida espiritual em pé, pura e forte. Sim. Agora isso não significa que isso não vem os maus pensamentos. Vem. Os maus pensamentos vêm para nos tentar. Por isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Então, para você ter força de vencer os maus pensamentos que todo dia vêm sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Somente com o poder do Espírito Santo é possível frear a semente, o instinto pecaminoso de Adão e Eva, que nós nascemos com ele. De acordo com a palavra de Deus, os olhos veem, o coração sente, deseja, mas você só consegue dizer não se você estiver lendo a Bíblia, orando, buscando a presença de Deus, para você ter autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos maus e ter força para dizer não. Então fica bem claro neste vídeo, nesta palavra, que os maus pensamentos é normal vir sobre a cabeça de todos os cristãos. Muitas das vezes são setas inflamáveis do maligno, muitas vezes é Satanás nos tentando, mas você tem a autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer não, eu não quero, eu não vou fazer isto. Por mais que você tenha vontade, mas você pode dizer não, eu não posso, porque eu sou um servo de Deus, sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus, eu não quero pecar contra Deus. Foi exatamente isso que José fez quando ele foi tentado pela esposa de Potifar. A esposa de Potifar tentou José para deitar com ele, e ele disse: eu nunca farei isso, porque eu iria pecar contra Deus. E ele não quis. Então que você, jovem, senhor, senhora, coloque isso no coração.
Para você ter força de dizer não ao pecado, você tem que estar cheio do Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando, se afastando das más companhias. Aí sim você vai ter a autoridade para dizer não, não quero, não vou fazer isso, porque eu não posso pecar contra o Senhor. Por mais que venham as tentações, você vai ter a autoridade de dizer não, eu não posso, eu não quero, eu não vou fazer isso, porque isso vai contra a palavra de Deus. Mas para você ter a autoridade, você ter força de vencer o pecado, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Leia a Bíblia todo dia, ore a Deus, se afaste das más companhias e Deus vai te dar autoridade sobre os espíritos maus e sobre o poder da carne. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.